Fala, galera do Gestão FC Podcast, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e aqui a gente fala do futebol, mas de futebol de uma maneira bem diferenciada, futebol fora das quatro linhas. Afinal de contas, o professor Manuel Sérgio sempre disse, né? Quem entende só de futebol, nada entende de futebol. E a gente gosta de falar sobre o trabalho, sobre quem vive de futebol, sobre quem faz, né, da sua vida, da sua carreira, né, em torno desse esporte que a gente tanto ama. Antes da gente começar e de eu apresentar um convidado muito especial que a gente tem hoje, eu queria convidar você para acessar o nosso novo canal de cortes do Gestão FC. Foi para o ar ontem e muito legal. Ali você consegue acessar os melhores momentos de cada bate-papo que a gente tem aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá. Quero falar, hoje a gente vai falar sobre marketing esportivo. E a gente vai falar com um cara que é um cara que tem uma trajetória já de muito tempo no marketing esportivo. Eu não vou usar o termo que ele me falou agora há pouco, até, né? Vou falar, dinossauro do marketing esportivo, né? Mas é um grande profissional, um profissional muito respeitado dentro do nosso mercado e que a gente tem muito orgulho de ter aqui no nosso podcast. Fábio Wolff, seja bem-vindo ao Gestão FC. Orlando, um prazer participar do programa. E eu sou um dinossauro mesmo. O importante é reconhecer isso. Nos conhecemos aí há 12 anos. 12 anos, a gente tá ficando velho, né, Fábio? Estamos ficando velho, mas tem um seu lado bom, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, vai vivendo cada dia aí uma situação nova e vai encontrando soluções mais criativas enfim, não é ruim. São Experiência quase... vem, né, Fábio? Experiência vem, tem soluções melhores, às vezes, para as coisas. Muito legal. Exatamente, né? As pessoas começam a parar para te escutar, então não é ruim, mas são quase 3 décadas de marketing esportivo, então continuamos na luta aí, aprendendo, errando, acertando, mas sempre indo atrás aí do que é melhor para a nossa indústria do esporte do Brasil. Poxa, aí, 3 décadas é coisa, hein? Quando você começou lá atrás era só mato mesmo, hein, Fábio? Não tinha muito, né? Por O hora, marketing esportivo era muito, né? Um nicho muito pequeno. exatamente, assim, são 26 anos, né? Eu já estou me antecipando aí, porque é bonito falar 3 décadas, mas quando eu comecei, o termo marketing esportivo era bem desconhecido, de uma forma geral, né? Eu tinha, inclusive, dificuldade para explicar para os meus alunos, para os meus amigos o que eu ia fazer na Inglaterra quando eu decidi fazer um mestrado em indústria do futebol. Então, eles achavam que eu queria ser técnico de futebol enfim. Mas o tempo foi, foi indo e o marketing esportivo foi avançando, foi se profissionalizando, se tornando mais profissional aqui no Brasil, apesar da gente ainda ter muito que avançar se comparado com o que acontece nos Estados Unidos, em alguns determinados centros na Europa. Mas hoje é possível encontrar literatura, é possível você ter uma variedade maior de cursos aqui no Brasil, Acesso maior, né? e você tem acesso, né? Então você tem podcast, você tem videocast, você tem conteúdo online. Na minha época, eu encontrava conteúdo de vez em quando na Gazeta Mercantil, por exemplo, Olha só. ou quando eu encontrava o livro, de repente, do Brunoro ou de um profissional que está no mercado e que na época foi meu professor na FGV, o Luiz Fernando Pozzi, mas eram as exceções, né? Então, por isso até que eu tive a experiência fora, eu tive a oportunidade de ir para fora do país e fui, eu era bem jovem na época e foi uma experiência muito rica, de abrir a cabeça mesmo, né? De ter uma experiência profissional internacional. Depois eu trabalhei numa agência em Londres e, e eu acho que o importante ao longo aí desses 26 anos é que trabalhar para mim nunca foi uma obrigação,
né? Nunca foi um peso, sempre foi algo que eu desfrutei e continuo desfrutando, porque quando você gosta do que faz, você faz com amor, é diferente. Então, é muito legal trabalhar com esporte. O esporte ele está no meu DNA. Meu avô foi jogador de futebol profissional do São Paulo e do Palmeiras. Puxa, que legal. E é incrível, assim, desde que eu me conheço por gente, a revista Placar sempre se fez presente na minha vida, a Gazeta Esportiva, era um jornal impresso que hoje não existe mais, enfim, álbuns de figurinha, então tava na ponta do nariz, né? Com 5 anos, 6 anos, já estava na ponta do meu nariz, mas eu só fui perceber com 18 anos, 18, 19, que realmente o esporte era realmente o meu destino. Mas me fala, a tua formação inicial foi em qual área? Administração, no marketing mesmo? Qual foi? Minha formação inicial, ela foi em administração. Eu fiz administração de empresas na Mauá, na Escola de Administração Mauá, que é muito conhecida pela engenharia. A minha foi a primeira turma. Depois eu fiz. O engraçado foi que eu tinha. Como foi um curso de administração muito voltado para a questão de indústria, eu estava um pouco cansado assim de estudar no final do curso. E eu tinha me programado para ficar uns 3, 4 anos sem estudar. E olha como a vida realmente ela desenha caminhos que muitas vezes são inimagináveis. Como caiu a ficha e eu queria trabalhar com esporte, eu fiquei sabendo de um curso de especialização na FGV, em administração esportiva. Então, eu me formei no ano seguinte, eu já estava fazendo esse curso, e durante o curso da FGV, eu fiquei sabendo do mestrado em futebol na Universidade de Liverpool. Então, no ano seguinte, eu já fui para Liverpool. Uhum. E fui para Liverpool, depois fui para Londres, e quando eu voltei do exterior, eu já comecei a dar aula. Então, dou aula desde 2003. E no começo, teoricamente, era para ser de marketing esportivo. Eu cheguei na universidade para dar aula, mas daí eu descobri lá que era comunicação, marketing, mas alguns anos depois eu comecei a dar aula de marketing esportivo, de patrocínio na São Marcos, e aí uma aluna da São Marcos acabou me recomendando para a Trevisan, então dou aula na Trevisan há 12 anos, e esse ano comecei a dar aula no IBMEC. Pô, que massa. Pô, novinho, né? Devia dar aula, uma galera, né? Pessoa, quem que é esse aí, né? Quem é esse? O primeiro dia de aula foi. Eu entrei com a minha pastinha de couro, né? Que meu avô, meu falecido e querido avô, me deixou. Então, eu entrei com a pastinha de couro, com aquela, né? Estufando o peito para mostrar autoridade. Mas na hora que eu entrei na sala de aula, demorou uns 10 minutos para o pessoal acreditar que eu, sentado em cima da mesa do professor, era de fato o professor deles. E aí, aos poucos, eu fui me impondo, né? Mas E foi uma experiência muito bacana, assim. você falou, né, na parte, pô, era para dar aula de marketing esportivo, mas daí já foi a parte de comunicação junto, e existe ainda, né, para quem não é muito especializado no assunto, uma confusão gigantesca, né? Acho que tudo é a mesma coisa, né? Marketing, comunicação, RP. O que ocorre é que no nosso mercado, né, em função de alguns clubes e algumas entidades não serem é, muito desenvolvidas e profissionais, às vezes a pessoa que gerencia o marketing gerencia a comunicação. Então as coisas vão se embaralhando e vão se perdendo. Sim. E as pessoas, quando elas entram eventualmente para fazer um estágio ou para trabalhar junto, fica confuso, né? Mas, enfim, são características do mercado que nós atuamos e que espero que daqui, de repente, uma década, as coisas estejam mais desenvolvidas e organizadas do que estão hoje.
Fábio, conta um pouquinho dessa experiência lá na Inglaterra, né? Porque, poxa, o futebol inglês é muito bacana, né? Deve ser uma experiência do cacete, né? Você, além de acompanhar ali, né, a parte esportiva, né, da liga, que é forte, a parte de torcida e tudo mais, e a parte, falando mais especificamente do marketing esportivo, mais evoluído, assim, isso deve ser uma experiência, né, singular. Foi uma super experiência. Eu, eu não sei dizer, inclusive, se foi uma experiência que me amadureceu mais profissionalmente ou pessoalmente, porque as duas têm um peso muito grande. Sim. Quando você vai para o exterior, sozinho, morar num país com uma cultura diferente e com a responsabilidade de fazer um mestrado e bem feito, você cresce muito rápido, né? Costuma ser os 5 anos em um. Você se desenvolve muito rápido, as tuas responsabilidades, elas mudam, você depende de você, né? Aqui, muitas vezes, os familiares, mora com os pais, né? Enfim, essa era a minha realidade É antes, uma né? Eu morava com os meus imersão de pais. vida, né? E lá é você por você. Então, numa língua diferente, numa cultura diferente. Então, foi uma experiência maravilhosa em que nós tivemos a oportunidade de estudar a história do futebol, de estudar a questão do direito, a questão da gestão, a questão do marketing esportivo. Nós estudamos muito a questão da Premier League, a formação da Premier League e o que originou a formação da Premier League e como a Premier League revolucionou o futebol inglês. E nós tivemos, ao longo do mestrado, diversas palestras com personalidades do meio do futebol, de clubes, de entidades, enfim. E foi uma experiência realmente muito gratificante e eu recomendo. Você tem a oportunidade de morar no exterior, de ter fazer a imersão, né, no idioma, na cultura, vale muito a pena. Um crescimento profissional e pessoal muitas vezes intangível. Mas e aí, cara, daí você voltou para cá, você começou a dar aula, Eu e o vou- marketing esportivo, como é que entrou aqui daí na sua vida? Então, para você ver como é engraçado, Orlando, porque se fosse um mercado ideal, super desenvolvido, quando eu me formei em Liverpool, só 8 brasileiros haviam feito o curso. Então, se fosse um mercado bem desenvolvido, a indústria teria ido me buscar lá, né? Sim. Teria eventualmente até financiado, né, pago o meu mestrado, ou teria me buscado lá, né? Porque era até melhor, né? Mais fácil, já tinha feito um investimento. Mas não, eu voltei para o país, para o Brasil, e eu trabalhei numa agência em Londres. Essa agência, inclusive, acabou quebrando, porque a minha intenção era ficar na Europa um tempo maior. Mas naquele momento aí, 2001, 2002, ocorreram algumas quebras de agências de marketing esportivo no mercado, como ISL, Kirsch, e a agência que eu trabalhava acabou quebrando. Então eu acabei voltando para o país e, pasme, não fui recebido de braços abertos. Então eu tive Porra, uma lá certa naquela época ainda, né, dificuldade. cara? Eu tive uma certa dificuldade porque na hora que eu chegava com a retórica, né? Olha, fiz um mestrado em Liverpool, estudei a Premier League, às vezes tomando um café com Cartola, né? O cara me olhava assim do tipo, porra, Grandes bosta. esse cara não me Era interessa isso, por né? Foi aqui. mal. Mas era mais ou Exatamente. menos isso, né? É mais ou menos isso. E aí, o que que aconteceu? Como A gente dá risada, mas é triste isso, né? Não, é triste, mas na vida nós enfrentamos barreiras, né? Se a gente não tivesse enfrentado barreiras,
né, a gente não teria eventualmente crescido e nos desenvolvido como a gente fez. Então, a estrada ela é difícil mesmo, tem que ser persistente, tem que gostar muito. Então, eu, quando acabo enfrentando esses desafios, eu sinto que eu acabo crescendo depois, né? É São os sofrido, nãos que muitas vezes. fortalecem a gente, né, no fim das contas. Exatamente. É isso. Uhum. Então, eu acabei, como eu gosto muito de esporte, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar num clube hípico aqui em São Paulo. Meu pai é veterinário de cavalo e ele me trouxe essa oportunidade. Inclusive, meu pai é um grande veterinário, foi presidente veterinário dos Jogos Olímpicos do Rio, teve em algumas Pô, que Olimpíadas, massa, cara. é o único brasileiro membro sul-americano, se não me falha a memória, membro da Federação Equestre Internacional, então faz uma Pô, que carreira legal. Como brilhante. é o nome do seu pai? Thomas Walter Wolff, Dr. Pô, Thomas Walter Wolff. Doutor Thomas, É, aquele abraço, parabéns. e aí, meu pai acabou me trazendo uma oportunidade e eu fui trabalhar no Clube Hípico Santo Amaro, então comecei organizando vários tipos de eventos, então foi uma experiência legal, porque não me restringiu apenas ao esporte, então shows, enfim, todo tipo de casamento, todo tipo de evento, inclusive casamento, e eventos importantes como, por exemplo, o Sul-Americano de Hipismo. Entendi. Então, depois pintou a oportunidade de abrir uma agência, a Unique Sports e Marketing, e depois, um pouco já meio desgastado aí com os sócios, eu acabei montando minha própria agência, que é a Wolf Sports, e que está no mercado há 16 anos. E é uma das empresas mais respeitadas da área no mercado. Isso eu acompanho o trabalho do Fábio já há um bom tempo mesmo, e os caras são feras, viu? É aquilo que eu estava comentando, né? Quando você faz com amor, quando você gosta do que você faz, não é um esforço. Então, você vai curtindo, né? Você vai vendo. O legal do esporte é que você faz e você consegue ver, você consegue vivenciar os bastidores do esporte e muitas vezes sentir a realização do patrocínio, da ativação, do relacionamento em loco. Então é muito gratificante. Sou É a realmente muito experiência, né, Fábio? abençoado de trabalhar com esporte e de ter me achado, né? Porque às vezes você pode ter uma dificuldade de se encontrar profissionalmente. Então, eu realmente sou muito grato, assim, abençoado por ter me encontrado tão cedo e ter direcionado a minha carreira com muito foco, né? Isso é um negócio que é muito importante, né? Ter foco, porque mesmo trabalhando com o que você gosta, o que aparece de oportunidade todo dia, de atleta, de competição, enfim, de inúmeras propostas. É, Algumas vezes as pessoas acham que a gente, inclusive, tira coelho da cartola, né? Não é bem assim. Então, ó, tudo é resultado de muito suor, estratégia, planejamento, mas, enfim, é importante ter muito foco para você não acabar não querendo abraçar 1000 coisas e não fazer nenhuma bem feita. Show, cara, show. E, poxa, você pegou, né, a fase inicial mesmo do marketing esportivo aqui no Brasil, onde era basicamente aquela coisa, né, o cara paga e fica, né, a marca do cara exposta ali numa placa no campo, enfim, tudo isso. E hoje, né, eu acho que existe ainda um bom lastro ainda para se explorar, mas o marketing em si é muito mais que isso, né? A gente trata muito de experiências mesmo, né, dos clientes, do patrocinador e tudo mais. Como que está hoje isso dentro do mercado? Como você vê isso, Fábio? Olha, o mercado ele vem amadurecendo de uma forma interessante, como você bem mesmo mencionou, às vezes uma placa ou uma exposição no uniforme,
isso remetia a fazer marketing esportivo. E na verdade, o marketing esportivo, ele não... Isso é publicidade, né? Se você tem uma marca exposta numa placa ou numa camiseta, você tem que caracterizar como publicidade. E publicidade é um negócio legal para fazer, mas a publicidade, ela não te gera interação, né? Ela é comunicativa, mas ela não é interativa. Então, você colocar uma placa ou ter a marca no uniforme, ela pode, muitas vezes, resolver o teu objetivo, que é de se tornar uma marca mais conhecida, de Posicionamento de fazer o marca, brand né, tal. awareness, exatamente. Mas o grande objetivo das empresas, né, dos grandes players do mercado, hoje é de interação. Então, eles querem interagir, eles querem engajamento, eles querem interação. E isso você só faz com experiência. Então, se você, por exemplo, é patrocinador de um clube de futebol e você tem um direito a um day use do estádio e você convida os teus clientes para jogar no estádio, você está proporcionando uma experiência para eles. Lógico que quem ama futebol não vai esquecer daquela experiência pro resto da vida. E quem não liga muito vai falar, legal, tive uma experiência e tal, mas não deixa de ser uma experiência, né? Sim. Então, o esporte ele é muito forte, né, nesse sentido, né? A questão da geração da experiência. Muito paixão, né? Lida muito com a paixão, não só do clube em si, mas pelo esporte, né? É uma das maiores paixões, né, do brasileiro. E quando você vai trabalhando com o esporte, a experiência, a paixão, você tem que deixar ela congelada, né? Porque você não pode nunca misturar as coisas, mas óbvio que quando eventualmente o esporte te dá a possibilidade de curtir essa experiência, poxa, eu não posso esquecer que eu era um menino de 5 anos jogando Sim. botão sozinho no quarto, ou que tinha as revistas Placar. Então, por exemplo, há 2 meses atrás, mais ou menos, acho que faz 2 meses, um pouco menos de 2 meses, 1 mês e meio atrás, o Edmilson, ex-jogador da seleção brasileira, me convidou para uma viagem de relacionamento em que uma das coisas que a gente iria fazer era jogar no Camp Nou. Uau! Então, e aí eu Poxa. joguei no Camp Nou com o Edmilson, com o Fabiano, ex-jogador de seleção do São Paulo, o Sim. atacante do time era o Saviola. Então, foi uma experiência incrível, assim, um negócio que eu amo o futebol, eu adoro o esporte, então é um negócio que você vivencia aquela experiência e você entende o quão forte que é proporcionar um negócio desse. É um negócio surreal, né? Mas é o gatilho de lembrança, né? Você falou do menino, do guri que joga futebol de botão, né? Ou que jogava na rua com os amigos, travinha de chinelinho, né? Porque é essa paixão, né, pelo esporte em si que eu acho que é bacana. E ainda acho, minha opinião, né, Fábio, gostaria de ouvir a sua, que é pouco explorado aqui no Brasil ainda, né? Principalmente pelos clubes de futebol, né? Essa massa enorme de gente aí. Sem dúvida, assim, os clubes melhoraram nas suas Sim. estruturas, no seu atendimento, mas ainda, se você comparar, por exemplo, o que eu vivenciei nos clubes ingleses em 2001, 2002, é muito diferente. Os clubes estão, há Patamar, né? 22 anos atrás, estavam numa situação muito diferente do que 20 anos atrás, numa situação muito diferente estruturado do que hoje a gente está. Então, mas tudo bem, hoje nós encontramos um número muito maior de profissionais, de profissionais, de colaboradores que fizeram cursos, que tiveram experiência fora, que realmente você vai conversar e fala certas palavras e eles entendem, porque antigamente era como se estivesse falando chinês. Então, só que muitas vezes a boa vontade ela não basta, né? Então, às vezes a política do clube, a política de uma entidade, ela trava uma ideia ou ela torna a ideia, o caminho da ideia muito mais
lento do que deveria, porque é um negócio Cultura, né? simples, né? Uhum, Ativar uhum. muitas vezes é um negócio muito simples, né? Mas às vezes para quem não está interessado, porque aquilo lá não vai gerar ele não vai gerar mais receita para o clube, então não se faz o esforço, não se tem a dedicação. É, por um tempo, assim, lidando com clubes, a sensação que me dava era assim, do tipo, pô, missão cumprida, negócio fechado. Mas na verdade, o negócio fechado não é missão cumprida, é o início de uma longa jornada É uma em que relação, né, Fábio? uma É uma relação, relação, uma né? relação, né? A mesma coisa que eventualmente você casar com, Uhum, você namorar e casar, e casou, você, bom, missão cumprida. E na uhum. verdade, se você não tiver um gerenciamento da relação de alguma forma regando a relação, é igual uma planta, ela morre. Então, Sim, é, a relação patrocinador-patrocinado, se você não tem uma relação que você cultiva isso ao longo do tempo, quando chega a hora o período de renovação, não há nem clima, porque sim. você não conseguiu tangibilizar, ou tangibilizou muito pouco das entregas que estavam no contrato para fazer, ou enfim, ficou uma relação fria, né? E quando há uma relação fria, as chances de renovação são muito pequenas. É, verdade. Concordo contigo. E a gente vê isso, né, fora, assim, patrocínios masters, por exemplo, em clubes, né, de quantos anos já, né, que você enxerga já a camiseta do clube com aquele patrocinador, né? Então, eu acho que o patrocinador em si, quem está investindo dinheiro, quer chegar nesse tipo de nível, né? E aqui é um ano um, outro ano outro ano outro, né? Acaba mudando muito. Eu acho que tem que amadurecer muito dentro disso. Eu, particularmente, gosto muito de esporte americano, né, cara? Já tive oportunidade de ir, de assistir, é do cacete. E gosto muito também de Fórmula 1, cara. A experiência de você passar um final de semana dentro de um autódromo de Fórmula 1 também, com ali, já tive a oportunidade de ir através de patrocinadores, é algo também magnífico. Quanto tempo você acha que o futebol vai chegar mais ou menos perto desse pessoal, assim, Fábio? Você falou de 20 anos atrás você via já coisas mais bacanas lá na Inglaterra, assim. Deu até uma desanimada perguntar isso de você, sabe? Fiquei pensando Não, hoje a tarde toda em te perguntar isso. olha, nós temos aí, a gente tem que sempre olhar com uma ótica otimista, né? Do momento que eu voltei para o Brasil, para cá, é nítido, houve uma evolução, É, eu né? concordo, já é muito melhor do que era, né? Sim, Evoluiu bastante. sim. Eu acredito que o nosso mercado ele pode dar uma acelerada se as SAFs realmente vierem com uma solução. Então, se a implementação das SAFs forem feitas da forma como tem que ser feita e que isso seja levado muito a sério. Aí eu acredito que realmente a gente pode ter de repente, em 7, 8 anos, aí uma evolução muito grande, porque os clubes vão ser geridos de uma forma profissional, ou seja, para gerar lucro, né? A grande maioria dos clubes brasileiros são entidades sem fins lucrativos. E sendo entidades sem fins lucrativos, vários cargos em vários clubes não são remunerados. Então, é difícil, né? Você eventualmente ser um diretor não remunerado. Então, você tem a sua empresa e você tem o clube, você tem a família. Como é que você consegue gerenciar tudo isso muito bem? É impossível, né? Quem quer fazer Certamente muita coisa, né, ao mesmo tempo, pode, acaba não fazendo nada direito, né? pode ser que você perca a família, ou pode ser É, que a sua empresa vá muito bem, mas o clube vai muito mal, ou de repente o clube começa a ir bem e a empresa vai mal. É impossível você fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então,
o profissionalismo, ele, né, as SAFs, elas chegam num momento interessante e num momento mais do que necessário, porque os clubes, a grande maioria tem dívidas aí, assim, absurdas, né? E, enfim, é preciso profissionalizar. Você falou, né, das SAFs, eu tenho conversado com, né, aqui dentro do podcast, com muitos especialistas, né, pessoal que ainda estão ajudando na formação dessas SAFs em alguns clubes, e assim, é nítido que o pessoal fala, ó, vai trazer dinheiro novo para o futebol, mas eles falam isso no sentido do investidor, do cara que está lá comprando o clube, né? Você acha que isso também tem um lastro para se trazer mais investimento de patrocínio nesse sentido? Olha, eu acredito que à medida que a roda comece a girar de uma forma mais profissional, ela passa naturalmente a atrair mais dinheiro. E ao atrair mais dinheiro e entregar melhor, ela vai cada vez girando de uma forma melhor, ou seja, trazendo dinheiro para dentro da indústria e todos da indústria vão se beneficiar disso. Então, eu acredito. Pô, que legal, bom ouvir isso, bom mesmo. Fala uma coisa, então dentro da Wolf Sports lá, eu conheci você vendendo patrocínio, né, publicidade estática, estádio e tal. Fora esse tipo de serviço, o que mais gera dentro do marketing esportivo ali que vocês fazem hoje? Legal. Nós temos 5 plataformas de atuação. Então, a plataforma número 1 é uma plataforma que a gente chama de tailor-made, ou seja, customizada. Então, nós não somos vendedores de farol. Então, você não vai me ver vendendo raquete para matar mosquito, pernilongo, carregador de celular. A gente vai para o mercado para escutar o que o mercado quer e aí nós trazemos uma solução customizada para ele. E, enfim, então hoje nós temos aí contrato com 12 clubes de futebol, nós temos histórico aí de voleibol, nós levamos, por exemplo, a Nívea para a seleção masculina e feminina de vôlei, a gente já fechou patrocínio para golfe, para hipismo, para esportes radicais, enfim, para a grande maioria dos esportes, modalidades, a gente tem algum histórico. Então, é o cliente que diz, né? E quando o cliente não diz, a gente ajuda ele a entender o que ele precisa. Uhum. A plataforma 2 é uma plataforma de aquisição de direitos. Então, se tem algum direito dando sopa aí ou alguma concorrência interessante, nós vamos analisar, vamos estudar e se valer a pena a gente entra nessa aquisição. O que é legal dessa plataforma 2 é que ela é uma plataforma que eventualmente você pode fazer uma receita financeira, mas é uma plataforma que você está alimentando um produto que não é seu. Então, hoje ele pode ser meu, amanhã ele pode ser seu e por aí vai. Então, é mais uma troca financeira mesmo. Óbvio que você tem que fazer a melhor entrega possível para o mercado reconhecer e entender que você é um cara que gerencia bem propriedades, mas, enfim. Mas é Só para o pessoal entender essas claro. propriedades, né? Uhum. Dá uns 2, 3 exemplos assim. Por exemplo, nós compramos os últimos amistosos do Corinthians. Então, Legal. no momento que eu compro um amistoso, eu tenho o direito de explorar comercialmente o amistoso, vendendo patrocínio, vendendo, enfim. Esse é um exemplo. A Tá. plataforma 3, Orlando, é uma plataforma de projetos da casa, que a gente costuma chamar. São projetos que foram concebidos na casa, projetos proprietários, que nós criamos e desenvolvemos em parceria com ONGs, enfim, as ONGs elas passam a ser realizadoras do evento e a gente passa a ser prestador de serviço e muitas vezes membros do comitê organizador do evento. Então, por exemplo, nós concebemos o Brasil Ladies Cup, que é a Semana do Futebol Feminino no Brasil. Foi um evento que aconteceu o ano passado, Que legal, cara. primeira edição, e é um evento que durante uma semana a gente só fala sobre o futebol feminino.
Então, quem tiver a oportunidade é Brasil Ladies Cup, e passa a nos seguir aí que nós todo dia aí praticamente a gente está colocando algum conteúdo interessante do futebol feminino. Então é um evento que nós observamos as reclamações do mercado e notamos que muitos reclamavam da questão do calendário, um calendário deficitário, né? Um calendário e aí nós resolvemos fazer um evento diferente, conceber um evento diferente, porque fazer um torneio de futebol qualquer um pode fazer. E a gente resolveu fazer algo diferente. Então, o Ladies Cup, ele tem como objetivo o legado do futebol feminino no Brasil. E para você ter legado, você precisa construir informações, né? A troca de informações. Então, isso a gente faz através de um workshop com Que legal, palestrantes nacionais, internacionais. Na edição passada, a gente trouxe gente da La Liga, por exemplo. Então, nós temos uma semana de workshop, nós fazemos ações sociais, e nós fazemos ativações, e nós fazemos o campeonato de futebol. Então, eu costumo dizer que o campeonato de futebol é um detalhe aí. Então, nós trouxemos o ano passado o River Plate, América de Cali, foi muito bacana, assim, lógico, com as equipes brasileiras, o Inter de Porto Alegre, Flamengo, o Palmeiras, Santos, São Paulo, Ferroviária, enfim. Então, o evento ano passado foi muito bacana e agora a gente está indo para a segunda edição do evento, que vai acontecer no interior. Então, uma das sedes vai ser Araraquara, que é o berço do futebol feminino. E nós, enfim, aí o modelo é o mesmo, né? Palestras, ações sociais, ativações e o futebol. Para quem acompanha futebol feminino, o valor que um evento desse tem é gigantesco. Parabéns, viu, cara? Obrigado, obrigado. É um trabalho que é como se estivesse nadando contra a maré, cara, porque o que tem de gente que não faz a menor questão de ajudar num evento desse, você não tem noção. Sabe, é um negócio surreal, assim. Você tem que estar muito afim de fazer um evento desse, porque as dificuldades que são impostas, né, é um negócio que as pessoas deveriam receber um evento desse de braços abertos, mas, enfim. Então a gente está indo para a segunda edição e tem novidades aí, a gente já confirmou a presença de alguns clubes, em breve a gente vai divulgar a presença de 2 clubes estrangeiros e tem novidades boas aí, tem realmente algo inédito que está vindo. Então, manda pra assim gente como... que a gente ajuda a divulgar aí, cara. Bacana, Parabéns, de obrigado. verdade, muito massa. Então, assim como o Ladies Cup, nós concebemos a Arena Verão Mais, que hoje é o maior evento de esporte de areia do Brasil. Então, são construídas 2 arenas com capacidade para 4.000 pessoas no litoral sul de São Paulo. E lá são disputados torneios de beach tênis, ITF. Então, vêm os maiores beach tenistas, os melhores beach tenistas do mundo, o beach soccer e o futevôlei. Então, é um outro evento bem bacana. Esse acontece geralmente em janeiro ou fevereiro. Em janeiro de 23, nós faremos o Praia de Paulista, que é um evento onde a arena vai ser montada na frente do estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Legal. Então, vamos trazer a praia para São Paulo, vai ser bem bacana o evento. Bom, essa plataforma 3, na plataforma 3. dos eventos, tem outros eventos aí que estão na esteira, né, que estão saindo do forno. Na plataforma 4, é uma plataforma de gestão de imagem e de carreira. Então, ao longo aí desses 26 anos, nós intermediamos vários contratos de embaixadores de marca com por exemplo, Neymar, com Zico, Edmilson, Raíssa Leal e vários outros atletas. E em janeiro nós assinamos um contrato com o Endrick, que é um fenômeno. É bom de bola, hein? Fenômeno. É um menino, além de ser bom de bola, é bom de cabeça. Menino nota 10, rodeado de pessoas boas, de pessoas do bem, de uma família também com bons valores. Esse menino realmente é muito diferenciado. E aí nós começamos em janeiro
a fazer o gerenciamento de imagem e de contratos de patrocínio do Hendrick. Então tem sido uma experiência fantástica, Orlando, porque é como Você já se... tinha trabalhado com atletas antes, assim, só pontualmente, ou você já vinha há muito bom tempo? Não, eu tinha trabalhado na questão de intermediação de contratos de Uhum. patrocínio. Então, por exemplo, Neymar Tênis Pé Baruel, que foi o terceiro contrato da carreira do Neymar, fomos nós que fechamos, entre outros, mas não como Não o nessa Hendrick, né? amplitude, assim, né? Não. Na verdade, a gente tinha tido uma experiência, uma oportunidade há 4 anos atrás, que o Fred Pena, da TFM, da The Agency, que é uma empresa que faz agenciamento para atletas, eles têm 120 atletas, ele havia me procurado para fazer um trabalho, né? Na época ele tinha um menino no juvenil do Flamengo, que se chamava Vinícius Júnior, não sei se você conhece, e aí ele foi no escritório e falou, olha, Fábio, eu queria posicionar o Vinícius de uma, né, como um produto, estrategicamente trabalhar a imagem dele. E foi muito legal a conversa, mas ela entrou, assim como a gente tem várias reuniões aí boas durante a semana, e às vezes você entra numa rotina de responder e-mail, ligação, e às vezes tem papos que eles têm que ter uma continuidade e eles não têm. Fica por Né? ali, E né? esse nesse caso não teve, talvez naquele momento também não era bem o meu foco, enfim. É como eu disse, né? Você tem que ter muito foco, porque são muitas oportunidades que aparecem. E aí, Ideia no boa começo, aparece todo dia, né, Fábio? Eu imagino, impressionante. assim, o quanto É, de gente que fala, putz, vamos fazer isso. E as é, ideias são boas, mas foco, na verdade, é desescolher, né? É você pegar uma é, ideia boa e executar, né? Planejar e executar, não exatamente. abraçar o Ah, mundo. aí o que aconteceu? No começo do ano, eu liguei para o Fred, fazia um tempo que a gente não se falava, e eu tinha uma casa de apostas que queria patrocinar o Vinícius Júnior, e aí ele me falou, casas de apostas não, porque a gente está com um negócio bem desenvolvido, com uma casa de apostas para o Vinícius, mas olha esse menino aqui. E aí ele me mandou os vídeos, e eram os vídeos do Hendrick, do ET, né? Não, ele parece que ele tem 25 anos já, cara. É, É impressionante. surreal, é surreal. É. E aí quando eu vi o vídeo do Hendrick, eu pensei comigo, eu falei, Fábio, né, errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Então, a gente assinou um contrato em janeiro e passamos a fazer esse trabalho, e está sendo uma experiência muito legal, Orlando, porque é diferente dos outros que nós fomos interveniente, anuente, né, no contrato, intermediários. É, nós tivemos a liberdade de desenhar um plano estruturado de posicionamento de marca, de posicionamento de imagem, de patrocínio. Então, muitas histórias cheias de vícios que eu vi por aí, e histórias muitas que terminaram de uma forma ruim, você sabe, né? Nesse meio aí, quantos jogadores tiveram oportunidades incríveis na Sim, mão e sim. desperdiçaram elas. Essa experiência aí que eu tive lendo, estudando e trabalhando, acabou me ajudando a construir esse posicionamento de marca, porque se você liga a TV, inclusive eu estou entrando com uma coluna amanhã, né? Quando sair aqui já vai ter passado, mas é no mktesportivo.com, que eu sou colunista, falando justamente sobre isso. Então, sobre a importância de um planejamento, sobre a importância da educação, né? A importância de eventualmente, os empresários entenderem que o atleta é um produto e ajudarem a desenvolver o atleta como um produto e não Sim, só e como ser humano visualizar também, né? o Exemplo, humano, sim, virar assim, uma referência, né? exatamente. Uhum. Então, nós estamos tendo essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro. Quando a gente assinou com ele, ele tinha 75 mil seguidores, agora está quase com 1,1 milhão no Caramba. Instagram. Então, Uhum. realmente, e está sendo uma oportunidade muito legal, pelo fato da gente apresentar o plano e sentir que há uma boa receptividade.
Então não há uma barreira, não há uma resistência, há sim um respeito pelo que a gente está falando, independente de ser algo que a pessoa quer ou não quer escutar, né? Esse é um negócio importante. Inclusive, quando eu fui apresentar o plano estratégico de carreira para a família e para o staff, eu falei, tem coisas nesse plano que vocês vão gostar e tem coisas que vocês não vão gostar, mas o meu São papel aqui, necessárias, né? meu papel aqui não é falar o que vocês querem escutar, eu Uhum. vou falar aqui o que eu acho que é melhor. E, no final das contas, nós temos a oportunidade de escrever uma história, um início de uma carreira sem vícios, então é muito legal poder participar, é um negócio Putz, intangível. E quando você liga a TV hoje, que era isso que eu estava falando, você vê o Luciano Huck, você vê o Marcos Mion, você vê o Fernanda Lima, Rodrigo Hilber, dupla sertaneja, cantora, artista da Globo, enfim. Mas você não vê, é raro você ver um atleta. é só Nós na época estamos, de Copa do Mundo, né? Alguma é coisa assim muito justamente pontual. o Uhum. título da minha coluna falando, mas mesmo em ano de Copa do Mundo, se você for analisar, a Copa começa em novembro, nós estamos em julho. Não E há nada, né, a cara? veiculação nesse Uhum. momento de nenhuma marca, de nenhum atleta de futebol, tirando, por Sim. exemplo, o Marcelo, que é um garoto propaganda da Sporting Bet, e aquela É, o mídia já está Sportbet. comprada e está sendo veiculada com frequência. Então, é um negócio que o nosso objetivo, se tudo der certo com o Endrick e eventualmente com outros atletas no futuro, é a gente começar a fomentar esse mercado. Porque se nos Estados Unidos, por exemplo, os atletas de ponta e os medianos são utilizados como endorsement, como garoto propaganda, como embaixador de marca, por que nós não temos esse mercado aqui? Claro, Né? sim. Ah, perfeito, Então, cara. enfim, Pontuação perfeita. Muito legal. tá sendo muito legal, assim, O moleque tá mais em uma boas vez, mãos. É. tá em boas mãos e a gente entrou, é importante dizer, Orlando, porque nós entramos em janeiro, tudo aconteceu muito rápido, em 2 semanas a gente já tinha fechado o primeiro patrocínio pro Hendrick, que foi com a Odonto Company, 3 anos de contrato. Foi o patrocínio mais precoce da história do futebol brasileiro, tirando o material esportivo. Então foi realmente foi muito legal. E agora em julho, agosto, a gente vai apresentar já o segundo, também um contrato de 3 anos, e que Nossa. nós fechamos para ele. E é muito legal porque quando você vive uma história dessa, você vive um bastidor diferente do lidar o dia a dia com o clube. Você vive, Construir uma você história lida com a de uma família, pessoa mesmo, de um ser humano, né, cara? exatamente. Então está Uhum. sendo como uma série de Netflix, né, que você vai É. assistindo, só que agora você vai vivenciando aqueles capítulos no Poxa, dia a dia. Então é muito legal, cara. É um negócio que quem trabalha com esporte e não gosta do esporte, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas quando você cara, trabalha com você tá esporte, contando, eu já tô empolgado aqui só de ouvir, é cara. muito legal, é muito legal. É um É, negócio realmente que não tem preço, sabe? É uma história que você está vivendo e que a Netflix eventualmente não está produzindo para os outros verem. Eu estou vendo, e quem está por que perto está legal. vendo também. Então, que, Boa, sei lá, Fabião. se tudo der certo, que eu tenha outras oportunidades como essa, porque realmente é muito legal. Você tá faltando o quinto aí, né? É verdade. O quinto é gestão de arena. Então, nós temos aí em breve divulgaremos, nós temos aí um acerto aí para ser a agência de marketing esportivo de uma determinada arena, ou espaço de eventos. E, enfim, então é muito legal, muito fascinante trabalhar dentro dessa indústria do Que é um nicho entretenimento e bacana, dessa né, indústria do Fábio? esporte. Para você explorar as arenas aí com eventos e Sim, tudo mais. E hoje sim. a gente tem arenas que comportam, que dá para fazer isso, né, de uma forma bacana. Legal Sim. também. Muito Sim, massa. esse foi o lado bom aí de a gente ter recebido alguns eventos, né, nos últimos anos.
É óbvio que muito dinheiro foi desperdiçado, isso já Sim. era claro, né, que ia acontecer, não é nenhuma grande Não surpresa, foi mas novidade para ninguém, né? não foi novidade, mas a gente conseguiu. Hoje, nós conseguimos ir num evento, num show dentro de um estádio, numa arena, e se sentir bem, confortável, ou assistir um jogo de futebol e ser tratado como um cliente de fato, um negócio organizado. Eu me lembro daquelas filas homéricas que tinham Nossa, para comprar ingresso, lembra? Três lembro. horas, 4 horas, você combinava com os amigos, o amigo É, chegava na fila e depois você trocava chegava ele, três, cara, quatro horas antes do jogo para conseguir ingresso. surreal. Era, Exato. era, Então, exatamente. as coisas evoluíram, é importante reconhecer, né? Que legal, cara, que legal. Muito completa, né? Você pegar os 5 pontos que você colocou aqui, vocês estão, né, nadando de braçada em tudo quanto é lado. É muito massa, Nós, cara, muito legal. tudo é feito com muito suor, né? As pessoas muitas vezes Sim. nos procuram achando que a gente, como eu disse, nós tiramos coelhos da cartola, mas não é assim. Fechar patrocínio é um encaixe, né? Entre alguém que quer comprar alguma coisa e alguém que quer vender alguma coisa. Independente do negócio, sempre funciona assim, né? Talvez por isso que o Mercado Livre funciona tão bem, né? É, Eles é. entregam rápido e, enfim. Mas assim, nós temos aí um mercado que não é grande, nós não temos muitos concorrentes, temos alguns. O mercado ele tem um potencial de, sei lá, de 10, 15 vezes o tamanho que a gente tem hoje. E então espero poder. Hoje a gente se serve com uma fatia pequena do bolo, mas quem sabe esse mercado aumenta, a gente realmente consegue desfrutar e todos que estão conseguem desfrutar de um mercado mais profissional e mais organizado. Vai sim. Cara, posso finalizar o podcast sem perguntar uma coisa para ti? Tá, você lá, novinho, né? Pô, resolveu ir para Liverpool, estudar, esse negócio de marketing esportivo, né? Pegou, olhou e falou, cara, eu vou trabalhar com essa coisa aí, né? Quem foram os profissionais que te inspiraram a fazer isso? Quem foram as referências? Quem foram os caras que você olhava e falava, cara, eu quero fazer igual os caras? Eu mencionei no começo do programa o José Carlos Brunoro, então Bruno, eu li o livro estava e trabalhando aqui em Curitiba até pouco tempo, no o Curitiba. Brunoro foi um dos pioneiros aí no Brasil e ele teve uma experiência muito legal na cogestão Palmeiras Parmalat, então sempre foi uma das minhas referências. Bruno trabalhou na Fórmula 1, né, cara? Sim, Bruno trabalhou sim. com Fórmula 1, foi É. muito legal. O Pozzi também, Luiz Fernando Pozzi, que hoje está na Dentsu, se não me falha a memória, mas foi meu professor na FGV, talvez a matéria dele foi que eu acabei me identificando por ser marketing esportivo, patrocínio, então também trabalhava na Globo na época, então é um profissional que eu acabei me espelhando no início de carreira. Olha, eu vou te falar, Orlando, não haviam muitos, viu? Nós tínhamos algumas agências de marketing esportivo que eram referências no mercado, como é até estranho, né? Falar, por exemplo, hoje da Traffic e ela não existir, né? Ela Pois era é, né, rapaz? enorme, era referência no mercado. Uma outra agência que sempre foi minha referência no marketing esportivo, Coque Tavares também, que organizava bons eventos. Enfim, mas eu acho que são essas as minhas referências, hein? E qual que é o conselho que o Fábio de hoje, né? Dinossauro do marketing esportivo, daria para aquele guri que estava no avião indo para Liverpool lá? É... Pô, essa pergunta foi boa, hein? Acho que o que eu Eu deixo as daria, melhores por último, entendeu? eu acho que eu daria, eu teria falado para mim mesmo assim do tipo, meu filho, vai mais devagar. Você está muito acelerado, você está botando Calma, muita guri, pressão calma, nos tem seus tempo. ombros. Não, isso, cara, sabe que é engraçado que até hoje acontece comigo, como eu sou um cara muito exigente, eu coloco muita carga nos meus ombros
porque eu quero fazer mais, eu quero ser perfeccionista. Então, olhando o Fábio, rascunhando no avião, e eu rascunhei mesmo, né? Eu coloquei no guardanapo 3 coisas que eu queria na minha carreira. Isso é uma Indo coisa para muito Liverpool, no importante. Indo para avião. Liverpool, eu queria ter uma agência de marketing esportivo, eu queria dar aula e eu queria escrever um livro. Então, eu escrevi isso no guardanapo e falei, bom, esses são os meus 3 focos de carreira. Então, eu tenho agência, dou aula há 19 anos, e o livro eu quero escrever, mas eventualmente eu posso aceitar que, de repente, eu apresento o Patrocinei junto com o Ivan Martinho, que é CEO da World Surf League, e ele faz o viés, porque, na verdade, quando você pensa no livro, não é uma questão de ego, né? Não é uma questão, mas é uma questão de poder devolver para o mercado o que o mercado tem me proporcionado. Então, é a questão da informação, da cultura, e o Patrocinei é isso, né? É um programa, é um podcast em que nós entrevistamos o buy side, o lado comprador do mercado, e ele traz uma informação inédita, ele traz uma informação diferente. É muito legal apresentar o Patrocinei. Eu acho que o Patrocinei ele pode fazer esse viés aí do livro, até porque o livro, quando eu escrever, vai ser bombástico. Brincando. Tem É que se eu história, quisesse, né? 3 décadas tem história. se eu quisesse colocar no livro as coisas que eu escutei e vi, nossa senhora, Ave tá louco, Maria. né? Eu te entendo. Eu acho que né, eu teria que realmente encerrar a minha carreira. Ai, Cara, ai. que legal. Ô, Fábio, mas me fala, né? Eu vou pedir pro Leandro, que é o nosso editor, colocar o link, né? Do Patrocinei, que é sensacional. Para quem tiver a oportunidade, né, de poder acessar, é muito bacana mesmo. Tá de parabéns, o Fábio. Mas me conta desse prêmio que você está concorrendo aí, né? O podcast vai pro ar no dia 13. Que É, dia que é a premiação? dia 15. Ó, Então, olá, pessoal, hoje é votem amanhã, em velho. mim. Então, é o Conafute Sudamericana. É um evento grande que acontece no Hotel Hilton no dia 14 e 15 de julho. E vou ser bem sincero, eu estava navegando na sexta-feira passada no LinkedIn, e aí eu vi que estava tendo uma pesquisa para votar, né? E aí eu comecei a votar a pesquisa, e de repente, quando chega em melhor executivo de marketing esportivo, meu nome estava lá, eu não sabia, ninguém Ah, não tinha me avisado, e enfim, naquele momento eu estava inclusive liderando, agora eu já estou em segundo. Então, pessoal, não, votem em vamos mim. remar aí, galera. Vamos remar aí, galera. Conafute Sudamericana, eu sei que vocês vão me ajudar a vencer Ô, esse Leandro, bom. põe o link aqui e vamos votar no Fabião aí. Vamos fazer Isso o Fabião aí, levar. Isso aí. legal. Eu Cara, já mas só o tá de fato parabéns, cara. só o Só a fato de indicação eu estar acho que já é, né, uma honraria do caramba, né? o fato de estar entre os 3, enfim, realmente me deixa muito feliz e lisonjeado. Ah, cara, porra, e isso diz muito, né, sobre o convidado que a gente teve no episódio de hoje, né? Fábio Wolff, grande cara, grande sujeito, ser humano bacana e um profissional de primeira linha, gente. Professor não é à toa que ensina tanta gente, né, sobre a área que ele atua. Eu quero te agradecer demais, quero te desejar todo o sucesso do mundo aí, dentro dessa estrada aí de bastante tempo, mas de muito sucesso. Valeu, meu irmão, por ter comparecido aqui no nosso podcast. Puxa, Orlando, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer estar contigo aqui e que a gente possa se encontrar daqui 10, 20, 30, 40 anos para a gente dividir tantas histórias bacanas aí que a gente tem vivenciado. Hein? Foi Muito uma aula, obrigado. cara. Foi uma aula, assim, e muito legal mesmo. De coração, obrigado. Então, pessoal, é isso. Fábio Wolff, a gente é muito privilegiado aqui no podcast, porque a gente traz só gente de primeira linha. E vamos votar lá para o homem ganhar no concurso, viu? É isso aí, pessoal. E esse é o Gestão FC Podcast, em que aqui o futebol é nosso trabalho e a gente trabalha pra caramba e gosta de contar histórias de sucesso igual do Fábio.
tá bom? Acesse o nosso canal de cortes, vai ter lá também alguns cortes do Fábio, com os melhores momentos do nosso bate-papo aqui. Quero agradecer a todos, obrigado e até o próximo. Valeu, galera!